Olá, tudo bem? Eu me chamo Hannah, sou psicóloga e hoje vamos ter uma conversa sobre o TOD, o transtorno opositor desafiador, que é um desafio para muitas famílias quando as crianças adotam esse comportamento que desafia e que pode acabar gerando desentendimentos e ampliando o estresse nessa família. Então, vamos começar entendendo que crianças desenvolvem padrões de comportamento com base na segurança do vínculo com seus cuidadores. E o TOD pode ser uma resposta à insegurança desse vínculo, onde a criança aprende que desafiar, resistir ou entrar em conflito é uma forma de se proteger ou de obter atenção. Quando o ambiente familiar é inconsistente, negligente ou muito punitivo, a criança pode acabar desenvolvendo o que chamamos de apego desorganizado, que é quando ela oscila entre buscar proximidade e rejeitar figuras de autoridade. Quando a criança sente que sua autonomia não é respeitada ou que suas necessidades emocionais não estão sendo validadas, e aí, que necessidades emocionais são essas? Por exemplo, necessidade de pertencimento, de confiança, encorajamento, de expressar livremente as suas ideias, necessidade de segurança e previsibilidade, necessidade de brincar, de ter as suas emoções reconhecidas, respeitadas, validadas, necessidade de justiça, de respeito. Então, quando elas não são bem manejadas, e isso é algo que acontece muito, porque normalmente a educação tradicional é baseada em punições, castigos, enfim. Então, a criança pode reagir com resistência ao desafio como uma forma de autoproteção. É como se ela estivesse comunicando que tem uma coisa errada na forma como esse vínculo, essa convivência está acontecendo. E tem mesmo. Então, o comportamento desafiador, nesse sentido, não é como se fosse uma rebeldia gratuita e sem sentido, mas é uma tentativa de sobreviver emocionalmente num ambiente onde as relações não estão sendo suficientemente seguras. A neurociência do trauma mostra que comportamentos desafiadores podem ser também um reflexo de um sistema nervoso hiperativado, resultado de estresse crônico ou de experiências adversas na infância. Se você quiser conhecer, pesquise que tem um questionário dessas experiências adversas na infância, que eu até costumo usar em alguns dos meus atendimentos. E é muito interessante. E às vezes as pessoas se identificam com muitas questões ali, significando que vivenciou experiências que podem estar afetando a vida dessa pessoa nos dias atuais. Mas então, crianças com TOD muitas vezes têm esse sistema nervoso em estado de alerta constante, reagindo com luta ou fuga a qualquer situação que pareça ameaçadora, mesmo quando ela não é. O desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle dos impulsos e pela regulação emocional, pode estar atrasado devido ao impacto do estresse e dessa falta de segurança emocional. Então, o comportamento desafiador nesse sentido é uma estratégia adaptativa do cérebro para lidar com um ambiente percebido como imprevisível ou hostil. E sabemos que muitas vezes essas estratégias adaptativas do nosso cérebro, sempre visando nos proteger, mas muitas vezes acabam se tornando problemas e nos levando a ter problemas, tanto de ampliar a nossa dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções, mas também de conviver com as pessoas, conviver com nossos compromissos, enfim. Então, às vezes, o cérebro tentando proteger acaba dando um tiro que sai pela culatra. Mas o que tudo isso significa? E como podemos agir para ajudar crianças e famílias que enfrentam um cenário como esse? O tratamento precisa focar não apenas no controle do comportamento, mas principalmente na regulação do sistema nervoso, promovendo segurança emocional e restaurando a capacidade dessa criança de confiar e se conectar com as pessoas com quem ela convive. Se olharmos para o ser humano a partir de uma visão mais integrativa, psicológica, espiritual, filosófica, podemos considerar que fomos feitos, nascemos para nos conectar, para pertencer e nos sentir seguros nos vínculos que estabelecemos. Então, esse comportamento desafiador pode ser visto como uma desconexão do estado natural de cooperação social e de apego seguro. A criança se desconecta desse modo natural que temos de ser. E, infelizmente, o modelo de educação tradicional influencia muito nisso. Muitas violências são vistas como naturais, faz parte da educação, quando na verdade são apenas violências sendo feitas. Toda essa mentalidade de punir, castigar, humilhar, invalidar emoções e sentimentos, o próprio não saber como lidar. Eu não estou falando de pessoas ruins, pessoas malvadas, cruéis, que fazem isso deliberadamente para machucar a criança, não. Eu estou falando de pessoas comuns, bem intencionadas, que por desinformação, mas principalmente por terem vivenciado elas mesmas um modelo de educação que as colocou nessas experiências adversas, e isso é o que a maioria das pessoas aprendeu, é como a maioria das pessoas aprendeu a educar, foi educada assim e vai repetir o mesmo comportamento assim.
E é por isso que todos nós temos uma tarefa importantíssima de não apenas procurar nos informar sobre o que a ciência tem dito ultimamente, e muitas dessas teorias são muito recentes, de poucos anos para cá, que tudo isso tem sido comprovado, biologicamente, quimicamente, hormonalmente, enfim. Mas não apenas se informar, mas vivenciar essa cura, essa reformulação de mentalidade e de comportamento, para conseguir, assim, ajudar essas crianças e adolescentes, seja como mãe, pai, parente, ou como profissional, né, de saúde ou da educação. Então, ó, vamos entender isso bem direitinho. Se uma criança está frequentemente em modo de oposição e resistência e conflito, isso pode indicar que algo no seu ambiente ou nas suas experiências está impedindo que ela se sinta segura o suficiente para relaxar e confiar e colaborar. Eu sempre gosto de trazer exemplos com nós adultos. Então, imagina que você está no seu trabalho e você está percebendo que tem uma coisa acontecendo de uma forma que você enxerga que pode ser muito melhor. E aí você tenta colocar o seu ponto de vista, só um exemplo. Tenta colocar o seu ponto de vista, tenta sugerir ideias e as suas ideias são desrespeitadas, invalidadas, não ouvidas, ninguém está dando atenção para você, ou vão dizer que aquilo não faz sentido, ou que você está errada. E imagina isso todo dia acontecendo. Ah, não, mas não é assim que tem que fazer, você está errada. Você tem que fazer assim, 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 porque é assim que é o certo, porque eu estou dizendo que é o certo. Imagina o estresse que você vai gerando com isso. Agora, veja se não é bem assim que acontece em muitas casas em relação à criação infantil. É o dia inteiro. Aquele comportamento, aquele clima de que a criança está sempre errada, está sempre fazendo besteira, está sempre desafiando. Essa é a visão que muitas pessoas têm, né, das crianças. É um saco, é um porre. E agora, veja aí, né, se essa visão não faz todo sentido e se não é urgente que possamos interromper o quanto antes toda essa mentalidade de punição em relação às crianças. A abordagem, então, em relação ao TOD, deve ser muito menos de punição e muito mais voltado para restaurar o senso de pertencimento e a capacidade de se autorregular emocionalmente. E como é que a gente faz isso? É dando sermão, é dizendo, você tem que fazer assim, você se acalme, não chore não. Não. É quando nós, adultos, aprendemos a nos regular emocionalmente e assim, através do exemplo e através da neurocepção, que é a sensação de um sistema nervoso conversando com outro sistema nervoso e sentindo como está o estado emocional daquela pessoa. Quando eu me acalmo, eu consigo com muito mais eficácia, acalmar e tranquilizar e fazer uma conexão com quem estiver diante de mim, e especialmente as crianças, que sentem muito isso, esse clima, esse estado emocional. Até os animais sentem isso. As crianças também, todos nós sentimos, mas as crianças são muito vulneráveis e receptivas ao estado emocional das pessoas com as quais ela convive. É por isso a importância de adultos se regulem emocionalmente para que ajude as crianças a se regularem também. Mas o que vemos normalmente são adultos sobrecarregados, estressados, cansados, impacientes, ansiosos, vivenciando o resultado dos seus próprios traumas, da própria criação e despejando toda essa carga nas crianças. E aí vem essa questão, né? Mas essa criança tem TOD, ou seja lá qual for o outro rótulo, o outro diagnóstico que se dê. Então, o que normalmente a mentalidade funciona como? Preciso colocar num profissional, num psicólogo, num psiquiatra, preciso dar medicamento para que ela fique dopada, fique calminha, para que ela faça o que eu espero que ela faça, para que ela atenda a esse controle, né? E aí, eu imagino que tem pessoas que vão colocar o comentário, né? Mas tem que disciplinar, tem que educar. Olha só, regras, limites são extremamente importantes. Toda essa visão atual em relação a apego seguro, a vínculo afetivo, não é sobre permissividade. As pessoas precisam entender isso e parar de fazer essa confusão. Já chega dessa confusão. Permissividade é quando eu tomo uma atitude com a minha filha, por mim, pensando em mim. Então, eu deixo ela lá 3, 4 horas com o celular na mão ou assistindo televisão, porque é mais fácil para mim. Isso é permissividade. Mas acolher afetivamente, emocionalmente uma criança não tem nada a ver com permissividade, gente. Então, para quem for fazer essa confusão, já estou aqui deixando claro que não tem nada a ver, não precisa ter medo disso. É só você buscar entender mais, cada vez um pouquinho mais sobre como praticar um padrão de comportamento e de vínculo emocional que provavelmente você mesmo não recebeu e está tendo que aprender a fazer isso. E não é fácil, mas é possível. E é urgente. Então, para a gente encerrar esse vídeo, ao invés de apenas rotular crianças desafiadoras, opositoras, como problemáticas,
A visão integrativa nos leva a perguntar, por exemplo, quais experiências essa criança viveu e vive que contribuem com esse tipo de comportamento? Como o ambiente, as pessoas, os adultos com quem ela convive podem oferecer mais segurança e suporte emocional? Que práticas podem ajudar essa criança a regular esse sistema nervoso e favorecer a conexão com as outras pessoas? O tratamento mais eficaz envolve estratégias de corregulação emocional, construção de vínculos seguros e desenvolvimento da autorregulação, ao invés de punições que reforcem a insegurança e o descontrole emocional. Quando uma criança se sente emocionalmente segura, desafiar deixa de ser uma necessidade. Certo? Então, vamos nós cuidar da nossa saúde mental. Se você tem dificuldade com isso, eu sou psicóloga clínica, estou aqui para ajudar você. Se gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta, se inscreva no canal, porque sempre vou estar trazendo temas relacionados à saúde mental, emocional, afetiva, tá bom?